Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Gente, tem a luz aqui, ela tá batendo. Hoje eu tô tentando fazer aí a live no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. Então, vamos ver se dá certo. Tô tentando conectar aqui no YouTube. Vamos lá, conectando. Hoje temos, tá, né? Mas aqui em cima tá ruim a luz aqui, que tem parece que um facho de luz aqui, né? Então, mas, ó, no YouTube aqui estão conectados. Tá iluminado, Deus abençoe, amém. Bom, gente, hoje nós vamos falar ali, já deu uns 3 minutos de live, né? Hoje nós vamos falar sobre atitudes, né? Práticas de autocuidado em saúde mental para as nossas necessidades. Gente, eu vou tirar o óculos, tá dando reflexo, né? Para as nossas necessidades ali da nossa época. Por que eu pensei nessa live? Porque hoje nós temos necessidades dentro do nosso momento de vida, né, contemporâneo, que são necessidades psicológicas que muitas vezes nós atropelamos. Nós não respeitamos o ritmo, né? O nosso ritmo natural, o ritmo do nosso corpo, o ritmo da nossa mente em sincronia ali, né? Da melhor forma possível com as nossas atividades ali do dia a dia, com as nossas demandas externas. Então, eu trouxe 3 itens ali importantes para a gente trabalhar a questão do autocuidado, para a gente avaliar como que essas experiências da nossa época, elas influenciam ali no nosso cotidiano, no nosso bem-estar. Então, para não me estender muito, né, sobre esses 3 itens, eu selecionei 3 principais. Primeiro, a sobrecarga de informação e conectividade constante que a gente vive através das mídias, através, né, dessas plataformas digitais. Então, o quanto que isso impacta diretamente o nosso bem-estar dentro da vida cotidiana. Também eu trouxe aqui, como segundo ponto, uma cultura de produtividade e pressão para o sucesso, que parece ter alto valor ali na nossa época, né, dentro desse momento em que nós estamos vivendo. Então essa cultura, ela acaba gerando muitos impactos na nossa saúde mental sem que a gente se perceba, né? A gente muitas vezes a gente vai sentir esses impactos em sintomas, que ali eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. O terceiro item que eu trouxe é isolamento social e falta de comunicação humana. Desde a pandemia, esse tem sido um sintoma recorrente ali, né, nos consultórios, de queixa no consultório, e um sintoma recorrente do nosso tempo, né? A gente olha ao lado assim, a gente sente que a gente faz muitas conexões sociais, e as conexões, elas estão cada vez mais digitais e menos interpessoais ali, a troca humana mesmo, né, presencial. Então, não só com o isolamento social que a gente teve, né, da pandemia, mas também com o isolamento social que nós enfrentamos com o trabalho remoto, né, com o avanço da tecnologia. Então, eu vou falar sobre esses 3 itens e como eles impactam diretamente na nossa saúde mental hoje, e vou dar algumas dicas de quais práticas de autocuidado nós podemos ter ali para conseguir trazer uma melhoria no nosso dia a dia, né? Começando pelo primeiro item ali, que é o excesso de informação e conectividade constante, né? A gente percebe, eu no consultório, né, atendendo as pessoas, eu percebo ali uma grande massa de pessoas, né? Cada vez mais pessoas estão com sintomas, né, de aceleramento mental e ansiedade devido a essa hiperconectividade que nós temos, né, essa conexão, essa sobrecarga de informações que nós temos através das mídias.
Então, quais são os sinais que o nosso psicológico dá a respeito dessa sobrecarga de informação e conectividade, né, dentro do ambiente digital? Então, nós temos uma ansiedade que é caracterizada por um aceleramento mental intenso, onde isso nos provoca, né, distração e falta de concentração em algumas atividades do dia a dia, né? A gente assume atitudes de multitarefa, a sobrecarga de informação, ela vai reduzindo a nossa capacidade de focar e complementar as tarefas de maneira eficaz. Então hoje nós também temos, né, se a gente for parar para pensar até com o item 2 ali, com a questão da cultura da produtividade e do sucesso, a gente acha que a gente pode fazer tudo. Então nós temos uma cultura onde nós acreditamos poder dar conta de múltiplas tarefas e cada vez mais nós estamos sendo bombardeados por excessos da nossa época através da era digital. Então o nosso cérebro, ele tem limite. A nossa mente, ela precisa que esses limites sejam respeitados, esses limites naturais, né, da nossa mente sejam respeitados. Então, como que a gente pode, né, contribuir para fazer esse balanço, esse gerenciamento da saúde mental ali? Além desses sintomas de ansiedade, distração e falta de concentração, nós temos o esgotamento mental. Gente, esgotamento mental é quando, assim, né, vou ilustrar uma característica típica, né? Você dorme, você tem todo o seu dia, você tem todo o aceleramento ali, você dorme, você não descansa direito e você acorda cansado. E não é cansado fisicamente, mas é também fisicamente, porque a mente e o corpo estão interconectados. O corpo, a mente, ela é um órgão do nosso corpo. Então, ela está conectada com o nosso corpo através do sistema nervoso central. Então é físico também, tá? Mas ela não vem de uma origem física. Ela vem de um desgaste mental, tá? Então, ali é uma coisa que se mistura, né? Nós sentimos o impacto no corpo, sintomas no corpo. Então, a sensação de a gente estar sempre ligado, a gente não conseguir se desconectar, né? Com informações excessivas das mídias sociais, com informações excessivas até do nosso dia a dia, né? Então, isso gera uma queda de energia mental e emocional também, porque é um desgaste, né? Emocionalmente nós entramos, quando a nossa mente, o nosso organismo mental, ele psicológico, ele entende que ele está sobrecarregado, ele manda sinais, ele manda uma ansiedade, olha, toma uma atitude a respeito disso, resolva isso, tá excessivo. Nós vivemos na época dos excessos, né? Mas aí a gente iria para uma outra área, assim, né? É muito amplo a abordagem desse tema. Mas não deixa de ser um excesso essa sobrecarga de comunicação, de informação e conectividade, né? E FOMO também, que é Fear of Missing Out, que é o medo de perder algo que é relevante dentro das plataformas das redes sociais ou de você estar desatualizado em relação ao que acontece no mundo. Então, essa hiperconectividade, essa sobrecarga de informações, ela também gera esse sintoma, essa pressão de que você tem que saber de tudo que está acontecendo naquele momento, de que você tem que estar conectado com os memes, com as informações que são mais compartilhadas, de que você tem que estar por dentro. E ali isso gera um estresse que a gente vai acumulando e não consegue relaxar. Hoje nós trabalhamos com o celular, nós trabalhamos com mídias sociais, nós trabalhamos no computador. O nosso trabalho, né, em grande maioria, nós estamos conectados o tempo todo, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Então, deixa eu distrair aqui, deixa eu pegar aqui o meu celular e distrair, ver um pouco na internet. A gente passa, a gente vê, passou uma hora, a gente tá lá, né? O quanto que a gente não investe tempo e energia scrollando a tela, né, passando, vendo os posts, vendo conteúdo, consumindo esses conteúdos, né, consumindo um monte de informação. Isso sobrecarrega, isso acelera, é um estímulo mental. Tanto que uma das questões que aparecem, né, de efeitos no cotidiano, né, a curto prazo a gente pode dizer que esse excesso de informação, essa sobrecarga, né, mental, ela pode diminuir a sua produtividade, ela interfere na diminuição da produtividade, porque você acaba se conectando para tentar se distrair das pressões da vida real, né? Como uma compulsão, é um vício usar as telas, né? Então, como uma resposta a um relaxar, deixa eu relaxar, vou pegar aqui,
deixa eu relaxar, deixa eu pegar meu celular. Ah, eu vou ficar aqui. E a gente fica na tela, a gente fica estimulando o nosso cérebro, né? A nossa mente. E ali a gente acaba tendo esses sintomas, né, que vão gerando um cansaço e podem interferir na nossa produtividade do cotidiano, tá? Dificuldade em relaxar. Então você tá, ao mesmo tempo, né, que você considera que você eu vou descansar, peguei o celular. Você não tá descansando. Né? Você tá ocupado com algumas notificações, você tá ocupado com informações que você tá absorvendo através do consumo das redes, né? E isso dificulta a recuperação mental. A gente pensa, né? Eu acho que um dos primeiros pensamentos que a gente pensa, eu vou descansar, tira o celular do bolso. Gente, eu não vou negar. Eu enfrento isso. É difícil nós vivermos no tempo em que a gente vive e nós não sermos atravessados por esses comportamentos, né, de tentar, compulsivos, de tentar aliviar, de tentar reduzir o estresse através de um estímulo ali que é altamente sedutor, altamente viciante, que são as telas, né? E o consumo dessas informações. A médio prazo, nós também temos a perturbação do sono. Gente, no consultório, quanto de pessoas que eu recebo, né, que tem alterações nos ciclos do sono, tanto por uma questão de hipersônia, que é dormir demais, ou uma questão também de insônia, por causa dessa hiperatividade, né, mental advinda ali de uma superestimulação no dia a dia, é muito grande, tá? Então é um dos sintomas mais encontrados dentro do consultório psicológico e fora, com certeza. Né? Ele é muito comum. Então essa exposição contínua a telas, né, e essas notificações, antes de dormir especialmente, que a gente chama, né, a gente até faz uma intervenção com práticas de higiene do sono, né? Mas antes de dormir, principalmente, vai interferir na qualidade do seu sono, tá? Então o que é indicado, né? Para evitar um sono interrompido ou uma insônia, é indicado que você fique ali sem usar telas antes de dormir, né? Pelo menos de 1 a 2 horas antes de dormir. Eu sei que é difícil, mas vai aumentando, vai construindo outros hábitos, né? E ali, né, o seu cérebro ele vai conseguir entrar no modo de... O cérebro, né? O corpo entra no modo de descanso. O cérebro somente consegue relaxar um pouco mais rápido, porque o cérebro trabalha enquanto a gente está dormindo, mas é um trabalho de reposição, né, de energia, de processamento de informações enquanto nós estamos adormecidos. Também existe outros sintomas ali, irritabilidade, impaciência, né, com esse excesso de informações. Então, uma pressão que a gente sente de responder tudo rapidamente, de responder, né, essas notificações, de responder às mídias, de se posicionar, de estar conectado, de participar desse universo digital. Então, isso aumenta o nosso estresse, porque é uma pressão extra. Se a gente já tem uma pressão no nosso trabalho, nós estamos nos impondo uma pressão extra no horário de descanso, né? E isso provoca uma irritabilidade e uma sensação de frustração, porque o tempo todo nós estamos conectados, nós estamos ali estimulados por esse ambiente digital, tá? Então as notificações não param de chegar, as informações não param de chegar e a gente acaba ali se conectando com esse ambiente em excesso. E a longo prazo a gente pode considerar ali, vou usar um termo que é muito conhecido, mas um burnout digital, vamos dizer assim, que é um acúmulo de informações que são processadas ali ao longo do tempo, sem pausas adequadas. Então você acumula informação na sua mente, você não tem tempo de descanso. Gente, quais são tempos de descanso para a mente? O que é um descanso mental? Eu vou passar, depois que eu terminar aqui, esses itens dos efeitos no nosso dia a dia, né? Então, a sua mente, ela não tem tempo para processar aquele excesso de informação. Você absorve, você estimula essas informações, mas a mente não tem tempo para ela poder absorver essas informações. Então, você acaba tendo um esgotamento mental ali por conta desses excessos. Deterioração dos relacionamentos também a gente pode colocar como um sintoma ali. Então a gente tá constantemente, isso vai com o último item também, né? Que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Nós estamos constantemente conectados digitalmente, então dá uma falsa impressão de que as conexões, elas estão, né? Elas são conexões de qualidade, né? Mas
as interações pessoais, as interações presenciais, elas demandam habilidades, né? E elas proporcionam outros benefícios que nós não temos na interação digital. Existe um certo distanciamento, né? Existe uma aproximação. Se a gente for pensar geograficamente, nós conseguimos nos comunicar, ver as pessoas, mas presencialmente, né, nós temos uma conexão muito mais enriquecida, vamos dizer assim. Então, acontece, né, uma deterioração dos relacionamentos interpessoais ali por conta dessa conexão digital constante. Então, dá até uma sensação de alienação e desconexão real com as pessoas. Então, parece que a conexão digital ela é mais superficial, né? Ah, mas eu consigo, mas no presencial você tem uma experiência muito mais enriquecida, né? Então, existe esse fator também. E problemas cognitivos, né? Então, uma dificuldade de se concentrar, de processar informações, né, a longo prazo, que pode afetar tarefas, né? Pode afetar a sua memória e pode afetar a sua capacidade de tomar decisões importantes ali no dia a dia, tá? Então, esses são os efeitos a curto, médio e longo prazo dessa hiperconectividade, né? Alguém se identificou aqui com esses efeitos? Me conta aqui no chat. São efeitos muito comuns ali dentro dessa nossa realidade, né, com a conexão com o digital. E partindo desses efeitos, né, vamos falar um pouquinho dos limites. A Ana aqui se identificou, até eu me identifico. Gente, é uma experiência, o Alexandre também. Então, é uma experiência que atravessa todos nós, não tem como a gente fugir, isso faz parte do nosso tempo. Mas o que eu posso fazer para cuidar da minha saúde mental diante dessas influências digitais constantes? Como que eu posso cuidar de mim, usar essa tecnologia, que também é benéfica? Eu não tô aqui para depreciar ou desvalorizar a tecnologia que foi conquistada por todos esses anos, por todos esses estudos. Imagina, a nossa vida, né, tá muito conectada com a tecnologia, mas nós não somos máquinas, nós somos organismos vivos. Nós precisamos respeitar o tempo da nossa natureza mental, da nossa natureza fisiológica, da nossa natureza emocional, né? E nós temos essa necessidade de equilibrar. Então, cabe a nós usar essa tecnologia com inteligência e de uma maneira que a gente não se prejudique, né? Psicologicamente falando, até fisiologicamente falando. Então, o que é importante ali? Quais são as dicas ali que eu vou dar pra gente que promovem, né? E minimizam, vão mitigar esses impactos desse uso excessivo da tecnologia na nossa saúde mental. Nós temos que estabelecer limites. Então, a primeira coisa que a gente pensa ali é estabelecer limites no uso da tecnologia. Desconectar-se regularmente. Então, assim, e definir horários de uso das redes sociais. Eu trabalho online. Eu, né, não só aqui no Instagram, mas também com atendimentos online. Então, o tempo todo eu tô conectada. Eu vou te dizer, pra mim não é difícil eu, no meu tempo de descanso, ignorar o celular. Se eu demorar pra responder alguém, já sabe, né, nos tempos de descanso. Então, assim, o celular conectado, computador conectado, e-mail conectado, vídeo chamada conectado, rede social conectada, né? Claro que tem os momentos pra tudo ali. Mas é importante, o que eu costumo fazer, pra mim funciona, e eu oriento meus pacientes a fazerem também, eu acho que é importante. Primeiro, reduzir o uso de tela à noite, já falei aqui, né? Pra melhorar essa qualidade do descanso e do sono, tá? Hoje a gente não tem tempo de qualidade, porque nós usamos muito, a gente consome nesse tempo que a gente tem pra descansar, nós consumimos conteúdos digitais em excesso. É isso, tá? Então, qual que é a qualidade da experiência mental? A gente acaba tendo um desgaste muito maior do que a gente precisa, tá? Então, reduzir a exposição às telas, né? Dar preferência para descanso mental a estímulos que não sejam mentais, né? Uma das técnicas que eu uso bastante, né? Que eu
que eu indico bastante no consultório são técnicas de relaxamento sensorial. Por exemplo, tô sentindo que a minha cabeça tá muito agitada, deixa eu fazer, usar um óleo essencial aqui, relaxante, para eu poder, através do olfato, da sensação, a gente se conecta com o nosso corpo, né? E o corpo chama a gente pro presente. Ele tira a gente daquele processamento de informação, daquele aceleramento mental, e ele conecta a gente com o presente. O corpo, ele tem esse poder de âncora, de te puxar pro seu momento presente. Então, assim, técnicas de relaxamento sensorial são excelentes, né? Um alongamento te puxa pro corpo, te concentra nas sensações fisiológicas. É relaxante, faz bem, né? Uma técnica de respiração diafragmática, uma técnica de relaxamento, né? Através da respiração, onde você faz um scan, que a gente fala, né? Você escaneia, né, o batimento cardíaco, o ritmo da sua respiração. Então essas técnicas, elas são sensoriais. Técnicas de relaxamento sensoriais, elas são ótimas. Quem aqui nunca chegou de um dia cansativo no trabalho, em casa, tomou um banho e se sentiu relaxado, revigorado? É sensorial. A água do banho, né? Você tomar o banho, aí tem o cheiro de sabonete, sei lá, o cheiro de shampoo e condicionador. É sensorial. É sensorial, né? Através da pele, através do olfato, né? Então, é relaxante. Técnicas de relaxamento sensoriais, elas são importantes e ajudam a trazer o nosso foco, tá? Definir horários de uso para as redes sociais. Então, assim, deixa eu passar um tempo de qualidade com a minha família, deixa eu passar um tempo de qualidade comigo, moro sozinho, deixa eu passar um tempo de qualidade comigo, deixa eu passar um tempo de qualidade desconectado das telas e conectado com a minha realidade. Ah, mas as telas, elas são uma parte digital da realidade, mas você tem uma realidade que está em contato direto com você fora das telas também. Como que você está conectado, o quanto que você está conectado com essa realidade e o quanto que você está conectado com essas telas. Né? Então, se conectar com um ambiente, né, um ambiente relaxante, né, o que eu falo, né, ou com umas condições relaxantes, é importante. Né? Eu, como trabalho muito com tela, às vezes que eu faço nas minhas pausas, eu pego, desligo todas as luzes, deixo tudo escuro. Eu fico uns minutinhos lá no escuro, sem celular, sem leitura, sem nada. Fico lá no escuro. Pronto, levantei, vida que segue. Parece que dá um restart na minha mente. Então, assim, é importante, é uma técnica de relaxamento sensorial. Eu tiro o estímulo luminoso, né? Fecho os meus olhos e fico no momento de repouso, né? Mas é difícil, é desafiador. Quando a nossa mente está muito agitada, é difícil a gente parar. Quanto mais a gente se movimenta, mais a gente quer se movimentar. Então, quanto mais a mente está acelerada, mais a gente quer essa aceleração, mais a gente quer o imediatismo, mais a gente quer estar em movimento. E isso não é saudável. Tem uma coisa que eu acho que é importante falar. Sensação de bem-estar não necessariamente te faz estar relacionada a algo que é saudável, tá? Por exemplo, nas compulsões, nos comportamentos compulsivos, você pode estar sentindo um alívio, um sentimento de bem-estar, porque você está compensando através de um comportamento compulsivo. Passou aquele alívio imediato, você vai procurar de novo. É assim que funcionam os ciclos compulsivos, né? Comportamentais. Não significa que isso é saudável, tá? Então, assim, não confunda bem-estar ou resultados imediatos com saudável. Tem práticas que realmente não são saudáveis, tá? Prática de meditação, né? Então, cultivar o foco no presente, buscar, aí é um pouco mais difícil. Eu acho que as práticas de meditação para iniciantes, eu acho que seria interessante numa questão mais fisiológica, através de um escaneamento corporal ou de recursos relaxantes sensoriais, que ajuda a puxar a sua atenção para o corpo. Gente, o exercício físico, ele tem super esse poder, tá? Então, a 30 minutos de exercício físico por dia, não precisa ser intenso, pode ser uma caminhada leve, né? Tira o fone de ouvido, fica conectado com o ambiente, vai num lugar tranquilo. Isso relaxa a sua mente, tá? Faz você se prender no corpo, você está em movimento. É importante, é sensorial também. Por que as academias estão cheias? Nós temos essa necessidade, né, de conexão com o corpo
que está, né, cada vez mais crescente com esses super estímulos mentais que nós temos. Então elas compensam, né? O exercício físico ele é uma compensação saudável de a gente, né, fazer esse equilíbrio dos nossos estímulos mentais com os estímulos físicos, né, que são naturais nossos. Hoje a gente não precisa de tanto estímulo físico por uma questão de sobrevivência, mas nós precisamos para regular a nossa saúde fisiológica e mental, né? Eu falo nesse sentido porque a gente tende a separar o físico do mental, mas é tudo a mesma coisa, tá? Tá tudo conectado. Técnicas de respiração também, né? Uma das técnicas que a gente mais indica é a respiração diafragmática. Às vezes, antes de dormir, eu pratico quando eu sinto que minha mente está muito acelerada, porque ela acelera. Então, eu faço essa técnica de respiração e vou sentindo o corpo relaxar, foco no escaneamento corporal. Gente, tem essas práticas, elas têm, né, no YouTube, você consegue fazer em casa, não é nada... Você pegou 5 minutinhos lá, você consegue fazer essa prática, tá? Tem 3. Priorizar o sono e o descanso de qualidade, né? Então, a nossa mente, ela tá hiperestimulada. Nós temos ali uma rotina de desconexão noturna, né? Então, fazer uma higiene do sono, que nem eu falei anteriormente. Desligar os dispositivos, né? Descansar os olhos, né? Condicionar um ambiente propício sensorialmente para você dormir. Ah, mas eu não tô usando telas. Mas, sei lá, meu quarto tá hiper quente, não tem ventilação, né? Com esse calor que a gente tá sentindo, isso também interfere, né? O nosso corpo, ele sente que aquilo é um excesso. E o excesso, ele atrapalha no nosso relaxamento. Quem que relaxa num calor desses que a gente tá, né, nessas altas de temperatura? Então, assim, né, existem condições que o corpo precisa para relaxar também, tá? Como ele está conectado com a mente, isso afeta a gente psicologicamente também. Criação de pausas regulares. Gente, tô na rotina acelerada, não paro para almoçar, não paro para minhas pausas de dar uma respirada, 15 minutinhos ali no trabalho, não paro. Gente, pare. Não, é muito trabalho para fazer. Gente, o que é prioridade? Sua saúde? Ainda que você não tenha, eu acho que nenhum contrato de trabalho, eles colocam como condição você dar a sua saúde Vou jogar dessa aí, que eu falo isso no consultório, tá? Eles não colocam como condição você dar a sua saúde pela empresa, tá? Ninguém te pede isso, você não precisa fazer isso. Respeite os horários de trabalho. A CLT foi criada diante de demandas de trabalhos que estavam adoecendo pessoas. A consolidação das leis trabalhistas foi criada para isso. Respeite a legislação. Ela está te protegendo contra os excessos, contra as condições de trabalho que podem te adoecer. E às vezes nós passamos por cima disso. Por quê? Porque o nosso corpo tem regra, sempre teve. Porque a nossa natureza, ela precisa de tempo e ela precisa de descanso, sempre precisou. A consolidação das leis trabalhistas não foi regulamentada hoje, tá? Então, pensa nisso. Reavaliar o consumo de informações também. Então, filtrar conteúdos que vocês consomem, tá? A mente se alimenta de experiência. Então, assim, que tipo de conteúdo eu tô consumindo? O meu Instagram, gente, né? Eu sigo as pessoas próximas, né? E consumo informações da minha área, mas eu uso praticamente, assim, para postar, assim, questões mais da área, né? Da psicologia, um pouquinho de mim também. Mas consumo, eu sempre faço uma limpeza nos perfis que eu sigo, né? Então, seja seletivo com o que você alimenta seu cérebro. Informação é alimento. O que você tá vendo ali? Com o que você tá alimentando? Né? Você está gastando seu tempo e sua energia para se alimentar de quê? Se a gente for... uma pergunta que eu faço no consultório aqui, se perguntem nesse momento, né? Se hoje você fosse a fazer vamos supor que existe um teste de avaliação nutricional para sua mente se alimenta de experiências. Você considera que a sua mente está bem nutrida, está satisfeita nutricionalmente ali com as experiências que você tem vivido? Ou ela tem um déficit de nutrição de experiências? Você tem experiências reduzidas, experiências repetidas, e a sua mente, ela se entedia fácil, ela se cansa, ela se exaure, ela não tem experiências de relaxamento e de descanso. Como que tá? Faz essa mensuração você, ali com a sua consciência.
Como que tá a qualidade de descanso? Como que tá a qualidade nutricional da sua mente? Descanso também é experiência. A mente também se restaura, ela precisa, é uma necessidade, não é, eu não quero, eu dou conta. Ninguém dá. Não vem com essa, ninguém dá. Não dá pra dar conta de tudo. A gente tem limite, respeita seus limites, respeita a sua natureza, respeita você, né? Então, a live eu foquei mesmo nisso, nesses 3 pontos, porque eu acho que é o que mais, né, a gente vivencia na nossa época. Gente, desabilitar notificações não essenciais. Acho que isso daqui já é uma cultura mais, né? Ninguém deixa todas as notificações do celular ligadas. Então, sei lá, eu, né, pelo menos no período que eu tô trabalhando, eu coloco no modo trabalho. Então, assim, só vem notificações familiares importantes ali, né? Enfim, e trabalho aparece lá. Depois eu vejo as outras notificações. Se eu quiser ver, aí eu tenho que ir atrás. De preferência, prefiro não ir. Boa noite, Rosi. Boa noite quem entrou depois também. Então, assim, desabilite as notificações não essenciais. Pra que você deixa? Às vezes a gente acorda, a gente, né, tá dormindo, deixa o celular ligado, acorda com notificação do celular. Gente, sai dessa. Descansa. Respeita. Respeitar o seu descanso é colocar o celular no modo silencioso. Ou se não, no modo silencioso, gente, outro recurso que eu comecei a usar é desligar a internet do celular, deixar só a rede móvel. E o que eu tenho pra minha família é urgente de noite, me liga. E tá pra tocar baixinho o meu celular. É uma emergência, é uma situação emergencial, não vai tocar toda hora, não vai me chamar e estimular meu cérebro toda hora, tá? Então, assim, hoje tem muita gente que anda com o celular no silencioso, né? Já é uma tentativa de mitigar esses impactos, né, de estimulação mental. Gente, fortalecer conexões humanas reais. Reserva tempo para vocês passarem com pessoas que vocês gostam. Relações presenciais são de qualidade muito diferente. A gente teve um período de isolamento longo na pandemia, tá? Hoje tem gente que trabalha através de um sistema remoto de trabalho. E isso também deixa a gente... Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. E isso faz com que a gente fique numa zona de conforto por um certo isolamento também. Mas isso também cria algumas resistências, né, em relação à socialização. Então isso também é característico desse isolamento também pelo trabalho remoto. As estimulações que a gente tem cerebral, né, dentro das interações humanas, no tete a tete, face a face, elas promovem uma conexão emocional mais profunda e significativa. Então, são coisas que, às vezes, a gente, nas relações digitais, nós temos um certo distanciamento. Muito se perde no contato digital, ainda que seja por vídeo, né? No presencial, a sensação é outra. Eu lembro de uma época que eu falei assim, pra que eu vou assistir? Nunca tinha ido no show. Quer dizer, já tinha ido num show, mas eu falei, não era nenhuma banda que eu gostava. Pra que eu vou assistir o show do fulano de tal? Gente, quando eu fui no show do Aerosmith, eu chorei. Fiquei super emocionada, né? Por quê? Porque, assim, é diferente você ver presencialmente. A experiência é outra. Então, se conectem com pessoas. Se conectem com as pessoas queridas, né? Tenham relações de qualidade, com tempo de qualidade. Sai do celular quando você estiver com quem você ama, com seus amigos, com sua família. Saia, se conecte. Né? E atividades sem tecnologia também, gente. Participar de atividades que não envolvem tecnologia, né? Como leitura, exercício físico, algum hobby manual, alguma atividade manual. Você vê, tudo sensorial, né? Isso te puxa para o presente, te proporciona uma qualidade de experiência mental, fisiológica boa naquele momento. Então, essas são algumas dicas pra gente lidar com aquele primeiro tópico da hiperconectividade e aceleramento mental, tá? Gente... Segundo tópico, cultura da produtividade e pressão para o sucesso. Hoje a gente vive nessa cultura, né? E a gente tem como consequência ali o estresse crônico, né? Um sentimento de estar sempre atrasado ali, de nunca estar acompanhando o tempo, ou sei lá, nossa, eu tô com não sei quantos anos, eu tô atrasado pra minha idade. Tem gente que já aí começa a comparação com outras pessoas. Cara, isso não é saudável, tá? Às vezes vai acontecer, a nossa mente vai entrar nesse fluxo. Não alimente isso, tá? A gente não controla tudo. Mas não alimente o que não te é conveniente.
A gente pode cultivar, a gente pode tomar decisões conscientes a respeito disso e a respeito dos nossos conteúdos mentais. Não alimente o que não te é conveniente, o que não é conveniente para sua saúde mental, tá? Burnout, o esgotamento físico e mental. Burnout não é só esgotamento mental, né? Ele é um esgotamento físico também. Então, ele vai, é um sentimento, né? Uma certa depressão em relação, um desânimo generalizado, né? Uma apatia, uma falta de interesse, né? Uma despersonalização, né? Você não se reconhece mais ali naquele momento que você está, porque você está esgotado. Ah, mas ultrapassei meu limite? Ultrapassou seu limite faz tempo. O esgotamento, ou seja, ultrapassou o limite faz tempo. E você sustentando a doença fora do seu limite, tá? Aí cada um paga o preço que quer pagar, né? Nem sempre a gente está consciente, mas uma vez que a gente tem consciência, o que nós vamos fazer com isso? Sensação de inadequação também, né? Então essa questão da cultura de produtividade, pressão para o sucesso, dá uma sensação de inadequação, porque o tempo todo você tem que estar em movimento, o tempo todo você tem que estar correndo atrás, o tempo todo você tem que tem uma expectativa constante de se sentir o suficiente, né? Então é uma pressão, uma autocobrança, uma autocrítica muito intensa, que não leva a gente pra frente, que não desenvolve a gente. Então a gente tem que saber discernir até quando ali é conveniente pra gente, é adequado pra gente estimular nossa mente nesse sentido, tá? Ou se ela entrou nesse fluxo, o quanto que é conveniente conscientemente nós estimularmos ele, tá? Ansiedade generalizada, então o tempo todo você tem que provar o seu valor, você sente uma insegurança em relação ao futuro, né? Tem uma preocupação constante com o seu desempenho, com avaliações, com as opiniões de outras pessoas. Isso gera um sentimento de ansiedade generalizada, porque a pressão que você faz, essa autocrítica, essa pressão interna, ela é muito intensa. E a sua mente fala, toma uma atitude a respeito disso. Muda de atitude a respeito disso. Tá muito intenso, é muita pressão. A vida já dá a pressão natural, né? Aí a gente vai e coloca mais pressão, uma pressão desnecessária que não faz a gente crescer, né? Então, assim, é um passo de cada vez. É se conectar com o caminho. Quando a gente para pensar nessa questão de produtividade, nessa questão de alcançar o sucesso, nós estamos muito focados no sucesso. Lá, aquele sucesso ali, que tá lá, não tá aqui. Eu não tô vivendo o que eu quis viver, eu não tô conectado com o meu presente, eu não tô aqui nesse momento construindo e atento e presente nessa construção. O sucesso é consequência de hoje. Se você não tá conectado com hoje, que sucesso você vai alcançar, tá? Então, assim, e o objetivo da sua vida, o seu propósito de vida é um sucesso? Claro que a gente quer ter sucesso, claro, né? Mas qual que é a minha prioridade nesse momento? Tudo se constrói a partir de hoje, tá? Então, alguns efeitos no cotidiano, né, dessa pressão, dessa produtividade, desse sucesso que a gente busca sempre alcançar, nessa pressão intensa, é uma fadiga constante. Então, sempre um esforço físico ou esforço mental vai gerar uma fadiga, vai gerar um cansaço. Então, a gente interfere na qualidade do sono de novo, na nossa capacidade de relaxar, né? Então, é importante isso a curto prazo, hein? Perda do foco e concentração também são sintomas ali que a curto prazo nós vamos enfrentar. E aí a gente, perda de foco e concentração é uma experiência ali que nós temos constantemente, né? Por que será? É muito comum. Aí a gente acha que às vezes, eu acho que eu tô com algum problema. A gente se pergunta, né? Acho que tem alguma coisa errada. Tem, estilo de vida. Tem a sua expectativa, a forma como você vem levado a vida. Tá errado, não tá bem, não faz bem. Ah, mas o que é certo e o que é errado, Amanda? Bom, tem o que te faz bem e o que não te faz bem. Aí você ali veja com você se tá te fazendo bem, né? E a gente não valida, tá? Por não ser, o psicológico não ser, a gente não considerar, não que não é, mas não considerar como um âmbito fisiológico, nós não consideramos impactos e nós deixamos nós temos essa influência cultural, tá? Então, nós deixamos isso se estender até a gente chegar num ponto de efeitos mais intensos, né? A médio prazo, isolamento social, gente. Então, essa produção crescente de ser produtivo, né? Ela vai interferir nas nossas interações sociais.
Então, nós vamos começar a ver, né, as interações como menos prioritárias, nós vamos priorizar sempre o trabalho, nós vamos priorizar sempre as atividades na qual a gente propõe essa produtividade. E a gente vai deixar amigos, familiares de lado, então isso tende a nos isolar socialmente também, que não é saudável. Diminuição da criatividade, então essa pressão, gente, a gente é criativo, o pensamento criativo ele surge, é lógico, a gente precisa alimentar a nossa mente de conteúdo para que ela possa ter recursos para ser criativa, mas não excessos, né? É importante respeitar esses limites, porque os excessos e o estresse mental, ele reduz a nossa capacidade de criatividade, tá? Desenvolvimento de problemas físicos, gente. O estresse, um estresse mal cuidado ali, ele pode desenvolver doenças crônicas, tá? Então, é uma hipertensão, doenças cardíacas, né? Desordens alimentares, compulsão alimentares, né? Compulsões alimentares e também uma desordem alimentar, né, de falta de alimentação, de se alimentar de uma maneira inadequada. Então, como uma forma de recurso de compensar. Lembra que eu não sei quem esteve aqui na live da compulsão, né, do comportamento compulsivo, vai lembrar. A compulsão é um comportamento de tentativa de controle em relação à pressão que a gente está sentindo, tá? Para aliviar aquela intensidade emocional, do estresse, da ansiedade. A gente recorre a comportamentos compulsivos, tá? Institucionalmente ali. E ali a gente tem um alívio parcial, quer dizer, imediato, e depois a gente precisa fazer de novo, e aí vira uma compulsão, tá? Mas não é a forma mais inteligente de a gente resolver a questão. A longo prazo, crises existenciais, perda de sentido da vida, né? Até desenvolver ali um padrão mais depressivo de funcionamento, né? Uma quebra de relacionamentos importantes. Gente, as amizades, elas são muito importantes, né? Bons relacionamentos interpessoais, eles revigoram a gente, eles dão força em momentos de dificuldade, tá? Um burnout avançado, né, que ali você se desconecta completamente ali da sua vida prática, né, você acaba tendo sintomas muito excessivos, né, de cansaço, de fadiga, um esgotamento ali que você não consegue compensar, porque o seu ritmo, né, ele ultrapassou todos os seus limites, né, humanos ali. E aí, quais práticas ali pra gente promover a saúde mental em relação a essa questão da produtividade, essa busca, né, incessante pelo sucesso? Estabelecer limites claros, gente. Defina horários de trabalho e de descanso, isso é muito importante, tá? Aprenda a dizer não. O que não é prioridade pra você, aprenda a dizer não. E defina as suas prioridades, foque no que é importante. A gente não tem tempo pra fazer tudo, a gente não dá conta de abraçar o mundo, sejamos realistas. Né? Incorporar momentos de pausa e relaxamento, mais uma vez ali, que eu acho que isso é geral, né? Do estilo de vida que a gente tem hoje acelerado, pausa e relaxamento é prática de saúde mental geral, tá? Cuidados com o corpo, então praticar atividades físicas, uma alimentação equilibrada, tudo isso impacta na nossa disposição e no nosso momento ali, né? De relaxamento também, e até de não ceder a excessos e carregar mais peso do que a gente precisa carregar. E redefinir sucesso, né, gente? Reconhecer que existem pequenas conquistas, que o sucesso é tijolinho em cima de tijolinho, que vão ter momentos que o fracasso leva à aprendizagem, a aprendizagem leva ao sucesso também, tá? Porque o sucesso é construído de pequenos fracassos ali, de erros, né? E a gente vai construindo os acertos a partir desses erros também. E cultivar o prazer pelo processo. Gente, o sucesso, você tá focado lá na frente. Lembra que eu falei? Você tem que se conectar com o seu processo. O sucesso é resultado do processo. E um processo interessante é uma vida bem vivida. É você sair do automático, você parar de agir como uma máquina e você respeitar o seu fluxo humano. Você se conectar com a sua humanidade, com a sua natureza, né? Num sentido de respeitar esses ritmos e ter uma qualidade do processo ali, né? Os excessos, a gente agir como máquina achando que a gente dá conta de tudo, gente, não é saudável, não funciona assim, a gente adoece. Nós somos um organismo vivo,
né? Gerenciar a comparação social também, então se desconectar das redes sociais, tô me comparando muito, tô querendo chegar nesse padrão aqui que essa pessoa chegou, e a gente começa a se medir pela régua do outro. Não, né? O outro pode ser uma inspiração, ele pode me oferecer, né, sei lá, alguma perspectiva, alguma ideia, pode me inspirar, mas qual que é a minha régua? Onde eu tô hoje? Como que eu tenho que construir a partir das condições que eu tenho hoje? Tá? E se concentrar no seu próprio ritmo, porque você não vai pelo ritmo do outro. Você não vai seguir num ritmo que você não conhece, que não faz parte de você. Então, se conecta com o seu próprio ritmo. É a partir daí que você vai construindo o seu sucesso. Tá? Buscar apoio profissional também, né? Uma psicoterapia, grupos de apoio, né? Então, em alguns casos, a gente fica tão pilhado e num excesso de esgotamento que a gente não consegue desacelerar sozinho. Procure ajuda profissional. E o terceiro item, e não menos importante ali, né? Isolamento social e falta de conexão humana. Que a gente já atrelou essa questão, né? Do aumento dessa conectividade digital, gerou a conexão sempre online, mas a gente perde os benefícios da conexão humana direta, né? Então, quais são os sintomas, né, desse distanciamento, né, humano, desse contato humano? Nós somos seres sociais, nós precisamos dessa conexão, alguns em maior nível, outros em menor, não importa, nós precisamos, né, de conexões humanas de qualidade. Então, a falta de interações humanas significativas, elas vão gerar uma depressão, estados depressivos, tá? Um sentimento de solidão crônico. Então, assim, você tá conectado com um monte de gente lá no digital, mas chega na sua vida pessoal, você tá distante, você não tem uma conexão profunda com outras pessoas, né? Um sentimento de se estar deslocado, uma ansiedade social. Então, assim, como eu falei, a gente experimenta pessoalmente uma interação muito mais enriquecida. Nós acessamos partes nossas, né, que elas interagem mais presencialmente e no digital elas não estão tão presentes. Então a gente acaba se sentindo com medo, insegurança em relação às oportunidades sociais, oportunidades de convivência. Então gera uma ansiedade social, sim, tá? Perda de sentido na vida, porque, gente, né, é um sentimento de alienação, de desconexão que gera uma crise existencial. Nós temos necessidades básicas, necessidade de socialização, a gente precisa, né? A gente precisa ter mais uma socialização com qualidade. Eu não preciso, eu prefiro ficar sozinho. Como que tá seu estilo de vida hoje? Qual que é a qualidade das conexões que você tem? Uma conexão com qualidade, ela tem efeitos super benéficos para nossa saúde mental, tá? Efeitos no cotidiano que a gente pode ver: uma desmotivação e uma falta de energia, tá? Um uso exacerbado de tecnologia. Então, como uma forma de compensar a falta desse contato social, nós usamos a tecnologia em excesso, né? O que não leva à solução da questão, não leva ao enriquecimento desse contato presencial. Deterioração da saúde física. Então, essa falta de interação social, ela vai afetar não apenas a gente emocionalmente, mas também a nossa saúde física. O sentimento de solidão, né, ele está associado intimamente com o nosso sistema imunológico. Então, assim, tem questões do sistema imunológico, né? O isolamento pode gerar o sedentarismo, tem uma questão também de doenças cardíacas, hipertensão ali, né? Um declínio, né, da nossa saúde, né? A gente ficar mais suscetível a vírus, né? A nós adoecermos mais, né? Por conta disso. Um distanciamento emocional também. Gente, hoje o que mais se procura são conexões afetivas de qualidade, né? Então a gente pensa, né, o quanto que isso realmente tem acontecido nas redes, né, no digital. E até onde a gente consegue essa conexão. Presencialmente a gente vai muito além. O aumento de consumo de substâncias, então, gente, o isolamento social, essa necessidade, né, esse sentimento de solidão crônica, ele pode levar a comportamentos compulsivos como o uso de álcool e drogas, tá? Para anestesiar essa sensação, esse vazio, esse sentimento de solidão. Uma depressão crônica a longo prazo, né, e uma alienação ali, né? Tem pessoas que até chegam a estados mais graves e cometem, né, suicídio por não ter conexões, né, emocionais de qualidade, por não ter conexões emocionais. Tem gente que é sozinha,
né? E isso é altamente coloca a gente numa situação de vulnerabilidade muito grande e traz um sentimento de que a vida perdeu o sentido, né? Ali, a gente precisa de conexão humana. E quais atitudes mais ali, né, que podem ajudar nesse contexto ali, a gente mitigar esses impactos ali, desse distanciamento das relações interpessoais? Fortalecer as conexões humanas, então priorizar relacionamentos genuínos, não é qualquer relação, relacionamentos que realmente te dão um retorno, relacionamentos que realmente é uma troca, sejam com amigos, familiares, buscar contatos com outras pessoas, buscar construir relações afetivas de qualidade, tá? E isso começa por nós podermos oferecer. A gente pensa na busca, a gente pensa no que a gente quer receber. Mas o que você tem para oferecer na sua relação afetiva de qualidade? Trabalha você, trabalha o autoconhecimento, trabalha o que você pode oferecer para o mundo, né? O que você pode dar em troca, porque relacionamento é troca. Participar de grupos e comunidades, né? Ali se engajar em clubes de leitura, praticar algum esporte ou alguma atividade artística, né? Criar conexões com pessoas e construir, né, participar ali para fortalecer esse sentimento de pertencimento, que a gente tem essa necessidade psicológica, tá? Não é mimimi, não é necessidade psicológica. Praticar empatia e o cuidado, então apoiar outras pessoas, né, cultivar uma escuta ativa. O que é escuta ativa? É você escutar a pessoa sem interromper, sem julgar, permitir que ela possa se sentir à vontade de se conectar com você. E ali você também construir uma relação onde você possa se conectar com ela, né? Existem coisas que não estão no nosso controle, mas existem atitudes que nós podemos ter que vão nos estimular, que vão deixar mais propício o ambiente para a gente receber esse tipo de relação mais genuína, mais autêntica, né? E que tenha mais qualidade de vínculo, tá? Limitar o uso de tecnologia, gente, de novo, né? Então eu foquei muito nisso nessa live. Então, desconectar para você reconectar, né? Começar a buscar a vida mais offline e reduzir os excessos da vida online, né? Equilibrar a vida online com a realidade. Então, tá bom, trabalho, quero usar um pouco, não é assim, vou sair da vida online, vou sair das plataformas digitais. Não, tá? Não precisa ser extremo, mas fazer um uso mais controlado e buscar cada vez mais interações sociais de qualidade. Gente, às vezes a gente precisa de busca de apoio profissional, tá? Porque a gente foi tão longe, a gente tá num estado tão crônico, que às vezes a gente precisa ser escutado por um profissional até que a gente consiga reestabelecer esse nosso fluxo, né? De vida e de conexão com as pessoas. E também, gente, cultivar a prática do autoconhecimento, independente de você buscar apoio profissional ou não, tá? Você refletir sobre os seus próprios valores, você se confrontar, né, com partes suas que estão se desenvolvendo, que precisam de atenção, que precisam se desenvolver, aceitar que nós temos limites e que nós podemos crescer a partir desses limites. Nós não nascemos feitos. Nós fomos nos construindo conforme fomos vivendo e continuamos nos construindo conforme vamos vivendo. Nós não estamos construídos, não estamos prontos, nunca ficamos prontos, né? A gente morre e a gente não está pronto, porque se a gente vivesse mais tempo, nós ainda estaremos nos construindo. Então, pratique o autoconhecimento, ainda que não seja numa terapia. Busque aprender mais sobre você. Você é o livro da sua vida. Você é a fonte principal que te estimula a ir adiante. Se você não se propõe a se conhecer, quem vai se propor a te conhecer? Não é verdade? Gente, é isso. É essa mensagem que eu queria passar para você. Então, essas são 3 tópicos. Eu peguei 3 tópicos principais, né? Dessas dificuldades que nós temos em cuidar da nossa saúde mental dentro de tanto desafio ali que envolve muita tecnologia, conexões humanas. Eu acho que eu peguei uns 3 principais ali que todos nós estamos envolvidos, né? Inclusive eu. A gente não consegue não ser afetado pelas questões do nosso tempo. Mas é importante que nós pensemos de novo, o que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com esses efeitos? O
O que nós vamos fazer com essas consequências? O que nós vamos fazer com isso que nós estamos recebendo e que nós não controlamos? Primeiro a gente aceita que tá ali, queiramos ou não que esteja, e depois a gente toma uma decisão a respeito do que a gente vai fazer com aquilo. É isso, gente. Obrigada, né? Consegui falar ali em 1 hora, né? Mas acho que são tópicos muito importantes ali em questão de prática e gestão da saúde mental que nos passam despercebidos pelo que a gente vem vivenciando, né? A gente está muito conectado nas redes, nós estamos super estimulando o nosso cérebro e são questões que são questões básicas de regulação de saúde mental, de autocuidado com a saúde mental e fisiológica também, né? Que nós nos desconectamos, nós nos perdemos hoje. São questões básicas que surgem no consultório o tempo todo, né? E muitas vezes a gente se encontra perdido, não sabe de onde vem e tá ali na rotina básica, cotidiana, com atitudes simples. Nada do que eu falei aqui tá fora do que vocês já sabem. Mas o quanto que realmente vocês estão conscientes, né? O quanto que a gente consegue estar consciente e tomar uma atitude que seja benéfica para nossa saúde a respeito disso, né? Então vale pensar. Todos nós estamos conscientes do que está acontecendo, mas nós estamos conscientes do tipo de resposta que a gente está cultivando e do tipo de consequência que vem ali pra gente a partir dessas respostas? É isso, gente. Gente, obrigada, né, pela participação. Andréia aqui agradecendo aqui no YouTube. Obrigada por comparecerem. Espero que tenha agregado valor ali, que tenha agregado reflexões, que tenha provocado reflexões, ainda que seja um incômodo, que tenha incomodado a ponto de transformar, né, essa atitude, de transformar o bem-estar de vocês. Às vezes um pequeno ajuste, já umas pequenas atitudes ali básicas e simples, nada fora do que quem trabalha muito, quem não tem tempo, não tá fora do que você pode fazer por você. Então faça. A gente faz por nós porque nós somos o nosso recurso de comunicação com o mundo. Nós somos o nosso intermédio da nossa mente com o mundo. Então nós precisamos cuidar para que a gente tenha uma experiência de vida de qualidade. Um beijo, gente, se cuida. E eu vejo vocês aí numa próxima live. Daqui 15 dias vai ter outra. Um beijo. Quem tiver no YouTube, curte, segue o canal ali pra gente conseguir cada vez mais propagar essas mensagens aí pras outras pessoas. Um beijo. Tchau, gente.